Fala-se da bem-aventurança da não-dualidade. Essa bem-aventurança tem mais a natureza de uma grande paz. O prazer e a dor são os frutos da ação, virtuosa ou pecaminosa. Qual é a diferença? A diferença é entre generosidade e avidez. Seja qual for o método, no fim, tudo se torna um. Se não há diferença de objetivo, por que discriminar entre os vários métodos? Que cada um haja de acordo com sua natureza. O propósito último será alcançado de qualquer modo. Todas essas suas discriminações e classificações estão bastante corretas, mas elas não existem em meu caso. Da mesma forma como a descrição de um sonho pode ser detalhada e precisa, mesmo que não tenha qualquer fundamento, esse seu padrão não se encaixa em nada, só em suas próprias suposições. Você começa com uma ideia e termina com a mesma ideia em roupagens diferentes. Como você vê as coisas? Tudo é o mesmo para mim. A mesma consciência, Sit, aparece como Sat, que é como bem-aventurança, Ananda. A consciência em movimento é Ananda. A consciência estática é ser. Mas você está fazendo uma distinção entre movimento e repouso. Nenhuma distinção se manifesta no silêncio. As palavras contêm distinções. O imanifesto não tem nome. Todos os nomes se referem ao manifesto. É inútil se embolar com as palavras para exprimir o que está além das palavras. A consciência é espírito e é matéria. O espírito imperfeito é matéria. A matéria perfeita é espírito. No princípio, assim como no fim, tudo é um. Todas as divisões estão na mente. Elas não existem na realidade. Movimento e repouso são estados da mente e não podem existir sem seus opostos. Em si mesmo, nada se move, nada repousa. É um erro lamentável atribuir existência absoluta a construções mentais. Nada existe por si só. Você parece identificar o repouso com o estado supremo. Há repouso como estado de mente e repouso como estado de ser. O primeiro vem e vai, ao passo que o verdadeiro repouso é o próprio coração da ação. Infelizmente, a linguagem é um instrumento mental e trabalha apenas com opostos. Como testemunha, você está em movimento ou em repouso? O testemunhar é uma experiência e o repouso é livre de experiências. Eles não podem coexistir como o tumulto das ondas e a placidez das profundezas coexistem no oceano? Além da mente, não existe experiência. A experiência é um estado dual. Não se pode falar da realidade como uma experiência. Quando você compreender isso, você deixará de ver o ser e o vir a ser como separados e opostos. Na realidade, eles são unos e inseparáveis, como os galhos e as raízes de uma mesma árvore. Eles só podem coexistir à luz da consciência, que por sua vez surge na esteira do sentido do eu sou. Esse é o fato primário. Se você não entender isso, você não entenderá nada. O senso de ser é produto apenas da experiência? O grande ditado Tat Sat é meramente um modo de conceituação? Tudo o que é falado é fala apenas. Tudo o que é pensado é apenas pensamento. O verdadeiro significado é inexplicável, embora passível de ser experienciado. O ditado é verdadeiro, mas suas ideias são falsas, pois todas as ideias são falsas.
A convicção eu sou é falsa? Claro, a convicção é um estado mental. Naquilo não há eu sou. Quando surge o senso de eu sou, o aquilo é obscurecido, da mesma forma que quando o sol surge, as estrelas desaparecem. Mas da mesma forma como o sol traz a luz, com o senso de eu, vem a bem-aventurança. A causa da bem-aventurança é buscada no não-eu, e aí começa o estado de aprisionamento. Na vida cotidiana, você está sempre consciente de seu estado real? Nem consciente, nem inconsciente. Não necessito de convicções. Vivo de coragem. A coragem é minha essência, que é amor à vida. Sou livre de lembranças e de expectativas. Despreocupado com o que sou e com o que não sou. Não sou viciado em autodescrições. Os ditados eu sou ele e eu sou o Supremo não têm qualquer utilidade para mim. Tenho a coragem de ser nada e de ver o mundo tal como ele é. Nada. Soa simples. Tente você mesmo. Mas o que lhe dá a coragem? Como sua visão é pervertida, a coragem precisa ser dada? Sua pergunta implica que a ansiedade é o estado normal e que a coragem é anormal. É exatamente o oposto. A ansiedade e a esperança nascem da imaginação. E eu sou livre de ambas. Sou simples ser e não preciso de outra base. A não ser que você saiba quem é, de que lhe serve seu ser? Para ser feliz com o que é, você precisa saber o que é. O ser brilha como conhecimento. Conhecimento se aquece no amor. É tudo uma coisa só. Você imagina separação e se perturba com indagações. Não dê muita atenção a fórmulas. O puro ser não pode ser descrito. Se a realidade não for uma coisa cognoscível e desfrutável, ela de nada me serve. Ela, antes de mais nada, deve se tornar parte de minha experiência. Você está rebaixando a realidade ao nível da experiência. Como a realidade poderia depender da experiência, se ela é o próprio fundamento da experiência? A realidade está no próprio fato da experiência, não em sua natureza. A experiência, afinal de contas, é um estado da mente, ao passo que o ser não é, de modo algum, um estado da mente. Estou novamente confuso. O ser é separado do conhecimento? A separação é aparente. Da mesma forma como o sonho não é separado do sonhador, o conhecimento não é separado do ser. O sonho é o sonhador e o conhecimento é o conhecedor. A distinção é meramente verbal. Compreendo agora que o ser e a consciência são um só. Mas e a bem-aventurança? O ser e a consciência estão sempre presentes em conjunto, mas a bem-aventurança só aparece de relance e ocasionalmente. O estado imperturbado de bem-aventurança é bem-aventurança. O estado perturbado é o que aparece como sendo o mundo. Na não-dualidade, a bem-aventurança. Na dualidade, a experiência. O que vem e vai é experiência, com sua dualidade de dor e prazer. A bem-aventurança não é para ser conhecida. Somos sempre bem-aventurança, mas nunca bem-aventurados. A bem-aventurança não é um atributo. Tenho uma outra pergunta a fazer. Alguns yogis atingem seu objetivo, mas ele de nada serve aos demais. Eles não sabem ou não são capazes de compartilhar. Os que conseguem compartilhar o que têm, iniciam os outros. Onde está a diferença? Não há diferença. Sua abordagem é errada.
Não há outros a quem ajudar. Um homem rico, quando entrega a sua fortuna inteira à sua família, não possui uma única moeda para dar a um mendigo. Do mesmo modo, o homem sábio, ou Gnani, foi despojado de todos os seus poderes e posses. Nada, literalmente nada, pode ser dito sobre ele. Ele não pode ajudar a ninguém, pois ele é todos. Ele é o pobre e também sua pobreza, o ladrão e também sua ladruagem. Como se pode dizer que ele ajuda se ele não é separado? Quem pensa em si próprio como separado do mundo, que ajude o mundo. Mesmo assim, a dualidade, a tristeza, a necessidade de ajuda. Nada se consegue denunciando tudo como um mero sonho. A única coisa que pode ajudar é acordar do sonho. É necessário que alguém venha nos despertar. Alguém que, por sua vez, também está no sonho. Essa pessoa que vem nos despertar significa o começo do fim. Não há sonho eterno. Mesmo quando ele não tem começo? Tudo começa com você. O que mais é sem começo? Eu comecei ao nascer. Isso é o que lhe dizem. É verdade mesmo? Você viu a si próprio começando? Eu acabo de começar. Tudo mais é memória. Certo, o sem começo começa para sempre. Da mesma forma, eu dou eternamente, pois nada tenho. Não ser nada, não ter nada, não conservar para si próprio é a grande dádiva, a mais alta generosidade. Não sobra nenhum interesse por si mesmo? Claro que eu me interesso por mim mesmo, mas o ser é tudo. Na prática, isso toma a forma de boa vontade, infalível e universal. Pode-se chamá-la de amor, que a tudo abrange e que a tudo redime. Esse amor é supremamente ativo, sem a ideia de ação. Venho de um país distante. Tive sozinho algumas experiências internas e gostaria de comparar impressões. Pois não. Você conhece a si próprio? Sei que não sou o corpo, nem a mente. O que faz dizer isso? Não me sinto como estando no corpo. Pareço estar por toda parte, em todos os lugares. Quanto à minha mente, consigo ligá-la e desligá-la, por assim dizer. Isso me faz sentir como não sendo a mente. Quando você se sente em todos os lugares do mundo, você permanece separado do mundo? Ou você é o mundo? Ambos. Às vezes me sinto como não sendo nem corpo nem mente, mas sim um único olho que tudo vê. Quando vou ainda mais fundo, percebo que sou tudo que vejo, e eu e o mundo nos tornamos um só. Muito bem. E quanto aos desejos? Você tem algum? Sim, eles vêm, breves e superficiais. E o que você faz a esse respeito? O que posso fazer? Eles vêm, eles vão. Eu olho para eles. Às vezes vejo meu corpo e minha mente ocupados em satisfazê-los. De quem são os desejos que estão sendo satisfeitos? Eles são parte do mundo no qual vivo. Eles existem, da mesma maneira que as árvores e as nuvens. Eles não seriam um sinal de alguma imperfeição? Por quê? Eles são o que são, assim como eu sou o que sou. Como poderia a aparição e a desaparição de desejos me afetar? É claro que eles afetam a forma e o conteúdo da mente. Muito bem. Você trabalha em quê? Sou assistente social do Juizado de Menores. O que isso significa? Menores infratores são soltos em liberdade condicional, e há funcionários especializados em acompanhar sua conduta e ajudá-los a conseguir treinamento profissional e encontrar emprego. Você tem que trabalhar?
Quem trabalha? O trabalho acontece. Você precisa trabalhar? Preciso pelo dinheiro. Eu gosto, porque trabalhar me põe em contato com seres vivos. Para que você precisa deles? Eles talvez precisem de mim, e foi o destino deles que me fez escolher esse trabalho. É uma única vida, afinal. Como você chegou a seu presente estado? Os ensinamentos de Sri Ramana Maharshi me puseram na trilha. Então, encontrei um certo Douglas Harding, que me ajudou, mostrando-me como trabalhar no Quem Sou Eu. Foi repentino ou gradual? Foi bem repentino, como se algo totalmente esquecido voltasse à mente, ou como um lampejo súbito de compreensão. É tão simples, eu disse. É tão simples. Não sou o que eu pensava ser. Não sou o percebido, nem quem percebe. Sou simplesmente o ato de perceber. Nem mesmo o ato de perceber, mas aquilo que torna tudo isso possível. O que é o amor? Quando o senso de distinção ou separação está ausente, você pode chamar de amor. Por que se dá tanta importância ao amor entre homem e mulher? Porque nele o elemento de felicidade é muito proeminente. Não é assim em todo o amor? Não necessariamente. O amor pode causar dor. Nesse caso, ele é chamado de compaixão. O que é felicidade? A harmonia entre o interno e o externo é felicidade. Por outro lado, a identificação com causas externas é sofrimento. Como essa identificação acontece? O ser, por sua própria natureza, conhece apenas a si próprio. Por falta de experiência, tudo o que ele percebe, ele toma como sendo ele mesmo. Depois de muito sofrer, ele aprende a observar com atenção e a viver só. Quando o comportamento correto se torna natural, um poderoso impulso interno faz com que ele vá em busca da fonte. A chama do corpo se acende e tudo se torna claro e luminoso. Qual é a verdadeira causa do sofrimento? A identificação com o limitado. As sensações em si, por mais fortes que sejam, não causam sofrimento. É a mente atordoada por ideias falsas, viciadas em pensar eu sou isso, eu sou aquilo, que teme a perda, anseia pelo ganho e sofre quando frustrada. Um amigo meu costumava ter sonhos terríveis, noite após noite. Ir dormir o aterrorizava. Nada conseguia ajudá-lo. A companhia dos verdadeiros bons, satsang, o ajudaria. A vida em si é um pesadelo. A companhia nobre, satsang, é o remédio supremo para todos os males físicos e mentais. Em geral, não se consegue encontrar amizades como essa. Procure dentro. Seu próprio ser é seu melhor amigo. Por que a vida é tão cheia de contradições? Isso serve para domar o orgulho da mente. Temos que nos dar conta de quanto somos pobres e impotentes. Enquanto nos iludirmos com o que imaginamos ser, saber, ter ou fazer, estamos mesmo em maus lençóis. Apenas na completa autonegação existe a possibilidade de descobrirmos nosso ser real. Por que se dá tanta ênfase na autonegação? Tanta quanto na autorrealização. O falso eu tem que ser abandonado para que o ser real possa ser encontrado. Então,
Eu posso fazer tudo o que quiser e pôr a culpa em algum poder universal. Ah, que fácil. Sim, é muito fácil. Simplesmente dê-se conta do movedor único por trás de tudo que se move e deixe tudo por conta dele.